Ao longo da história, muitas teorias da conspiração surgiram, gerando inquietação. Essas teorias contestam as narrativas dominantes e sugerem explicações distintas para eventos importantes. Elas normalmente surgem da desconfiança da autoridade e da vontade de descobrir a verdade. Essa mentalidade vem crescendo forte por muitos anos. Neste vídeo, exploraremos algumas das conspirações mais sérias e bizarras que já ouvimos. Eles mentiram sobre o vídeo da prisão de Epstein. No início de julho de 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou quase 11 horas do que descreveu como filmagem bruta completa de uma câmera posicionada perto da cela de prisão de Jeffrey Epstein na noite anterior à sua morte. A divulgação visava abordar teorias da conspiração sobre o aparente suicídio de Epstein sob custódia federal. Porém, ao invés de amenizar tais suspeitas, pode intensificá-las. Dê uma olhada. Desde que as imagens foram divulgadas, especialistas em forense de vídeo analisaram os metadados incorporados e descobriram que elas não foram apenas exportadas do sistema de vigilância da prisão, mas parecem ter sido editadas profissionalmente usando software avançado. O vídeo parece consistir em ao menos 2 arquivos MP4 unidos. Essa alteração alimentou dúvidas sobre a autenticidade e integridade das imagens apresentadas pelo Departamento de Justiça, questionando a narrativa oficial que eles forneceram. Além dos problemas com os metadados, especialistas questionaram a mudança repentina na proporção de aspecto durante as filmagens. Ademais, um relógio digital no canto inferior esquerdo das filmagens salta das 20h358 para meia-noite. A explicação oficial é um sistema de gravação desatualizado que reinicia diariamente à meia-noite e pula o mesmo minuto todas as noites. De acordo com os registros oficiais, Jeffrey Epstein foi encontrado morto por suicídio na instalação de Nova York em 10 de agosto de 2019, enquanto aguardava julgamento por sérias acusações federais de tráfico sexual envolvendo menores. No entanto, há muitos que acreditam que sua morte não foi um suicídio, mas sim um assassinato orquestrado para silenciá-lo e impedir que ele implicasse outras figuras proeminentes supostamente envolvidas em sua extensa rede de exploração e abuso. As imagens apenas reforçaram a suspeita de encobrimento, levantando dúvidas sobre a necessidade de editar um vídeo de vigilância. Apesar das modificações aparentemente inofensivas no vídeo, é provável que ampliem as suspeitas sobre a morte de Epstein e a pressão para que o governo Trump divulgue mais detalhes sobre o caso. Durante sua campanha presidencial, Donald Trump prometeu divulgar arquivos abrangentes sobre Epstein, sugerindo que eles incluiriam uma lista detalhada de clientes com nomes de celebridades de alto perfil e indivíduos influentes que podem ter se envolvido em atividades ilegais nas ilhas de Epstein. Porém, a administração recuou, afirmando que não havia uma lista de clientes ligada às atividades de Epstein. Acho que você concordará. Algo não está certo aqui.
A CIA foi avisada sobre o 11 de setembro. Apesar das extensas investigações sobre as atrocidades do 11 de setembro, uma questão crucial permanece em grande parte inexplicada. Como um pequeno grupo de jovens árabes conseguiu enganar as principais agências de inteligência ocidentais, como a CIA e o FBI? Certamente os sequestradores cometeram alguns erros que poderiam ter soado alarmes. Não houve momentos em que a inteligência poderia e deveria ter identificado esses sequestradores antes dos ataques? A resposta é sim. Os terroristas tiveram sucesso através de astúcia, engano e determinação, usando nossa sociedade aberta para escapar pela rede. Porém, em certos momentos, sinais de alerta deveriam ter gerado uma reação. Ocorreu um erro significativo quando o Serviço de Imigração e Naturalização falhou em impedir que o líder terrorista Mohammed Atta entrasse nos Estados Unidos 3 vezes com um visto de turista em 2001. Isso foi especialmente preocupante, pois os oficiais sabiam que o visto havia expirado em 2000 e que Atta havia violado seus termos ao fazer aulas de voo. Do mesmo modo, a CIA não inseriu outro sequestrador, Khalid al-Midha, em uma lista de vigilância de terroristas, embora ele tenha sido filmado em uma reunião para planejar o atentado ao USS Cole em outubro de 2000. Essa negligência continuou até agosto de 2001, depois que ele já havia entrado nos Estados Unidos para se preparar para os ataques de 11 de setembro. Outro mistério é porque as autoridades dos Estados Unidos da América bloquearam a entrada de um potencial sequestrador do Iêmen, mas não investigaram seus associados, os futuros sequestradores Ziad Jarrah e Mohammed Atta, que tentavam ajudar o amigo iemenita a se matricular em uma escola de voo americana. Em agosto de 2001, a escola de voo Pan Am, em Minnesota, alertou o FBI sobre Zacarias Moussaoui, que exibia características indicativas de um potencial sequestrador, planejando jogar um avião totalmente abastecido em um grande edifício. O FBI prendeu Moussaoui, mas não investigou a fundo seus motivos ou conexões. Isso ocorreu apesar de terem recebido um dossiê da inteligência francesa que o ligava a grupos terroristas conhecidos antes do 11 de setembro. Suspeita-se que ele treinava para os ataques de 11 de setembro. Após as atrocidades, Moussaoui se tornou o único condenado por sua conexão com esses eventos. Também houve outras chances perdidas no exterior. Em Hamburgo, a inteligência alemã vigiou um colega de quarto de Mohammed Atta de 1998 a 1999, mas não percebeu que havia descoberto a célula da Al-Qaeda na cidade. Naquela época, Atta, o líder da célula, estava montando sua equipe de sequestro e formulando o plano. Contudo, os alemães não acharam nada suspeito e depois encerraram a investigação. Além disso, quando escolas de voo dos Estados Unidos da América relataram preocupações sobre pilotos árabes, a FAA demonstrou pouca preocupação. Por exemplo, quando souberam que o futuro sequestrador, o péssimo inglês de Hani Hanjo, tornava perigoso para ele voar, a FAA sugeriu fornecer-lhe um tutor de língua inglesa. O desinteresse da FAA também intrigou quando 2 futuros sequestradores recém-saídos da escola de voo abandonaram sua aeronave no tráfego intenso do aeroporto de Miami. A FAA repreendeu o dono do avião, mas não investigou os pilotos. Em janeiro de 2001, Ziad Jarrah, um dos sequestradores, foi interceptado ao chegar em Dubai vindo do Paquistão a pedido da CIA. A CIA o suspeitava de terrorismo e buscava informações sobre seu período no Afeganistão. Após ser interrogado, Jarrah foi liberado e mais tarde retornou aos Estados Unidos, sem qualquer outra investigação. 2 dias antes dos ataques, Jarrah foi parado pela polícia por excesso de velocidade em Maryland. Mais uma vez, seu nome não acionou alertas, sendo liberado para atacar. Seu veículo foi encontrado mais tarde no aeroporto com o bilhete ainda dentro. Acredita-se que Jarrah, um cidadão libanês, tenha pilotado o voo 93 da United Airlines, que caiu na Pensilvânia em 11 de setembro enquanto mirava a Casa Branca. Um mês após os ataques, as autoridades descobriram uma carta de Jarrah para sua namorada, datada de 10 de setembro, na qual ele afirmava: "Eu fiz o que tinha que fazer. É uma honra, e você verá o resultado, e todos ficarão felizes." Após o 11 de setembro, a CIA negou conhecimento prévio de Ziad Jarrah ou seu interrogatório, alegando ter sido informada apenas posteriormente por meio de um cabo. A verdade é que, apesar dos claros avisos, a CIA e outras agências subestimaram a determinação da Al-Qaeda e a obsessão de Osama Bin Laden com o World Trade Center. Como resultado, apenas 19 homens enganaram algumas das agências de inteligência mais sofisticadas do mundo, com consequências devastadoras.
Conspiração do cemitério. Essa é um pouco louca, mas também bem plausível. Tudo começou com um vídeo no TikTok postado por Big Ship Popping, um coveiro que disse ter sido solicitado a mover um caixão durante seu trabalho. Mas quando ele e seu chefe levantaram o caixão, estava incrivelmente leve. Ele perguntou ao chefe o que estava acontecendo, que respondeu: "Não faça perguntas para as quais você não está preparado." Dê uma olhada. Então, como um trabalho extra, eu cavo covas e cemitérios em toda Bowling Green e condados vizinhos. Algo não me pareceu bem hoje. Enquanto eu estava cavando, o cara que é o diretor do cemitério se aproximou de mim e ele estava tipo: "Precisamos levantar aquele caixão para ficar nivelado, então nós o colocamos em um talha e o trouxemos de volta para cima." Quando o trouxemos de volta para cima, ele ficou nivelado de certa forma, mas estava torto no canto. Então ele disse que tínhamos que levantá-lo. Então eu o levantei, eu e ele juntos, mas a coisa mais estranha foi que ele estava realmente leve, tipo, extremamente leve, tipo, e eu não sou um cara grande. Então eu fiquei tipo, sabe, eu disse a ele, eu estava tipo: "Por que isso é tão leve?" Ele estava tipo: "Não faça perguntas para as quais você não está pronto, pessoal." O que eles fazem com seus corpos? O vídeo viralizou no TikTok, gerando um debate acalorado sobre o que ocorre com nossos corpos após a morte. A maioria das famílias confia que seus entes queridos são tratados com respeito e dignidade nas funerárias e nunca questionariam se os corpos estão realmente nos caixões nos funerais. Mas e se eles não estiverem? E se eles foram removidos antes da cremação ou do enterro, potencialmente roubados para experimentos médicos ou retirados antes de serem colocados no forno para reutilizar os caixões? Todos nós já ouvimos falar sobre a prática macabra de roubo de corpos, uma prática dos séculos XVIII e XIX que envolvia a remoção de cadáveres de túmulos para pesquisa anatómica e educação. Conhecidos como ressuscitadores, indivíduos arriscavam consequências legais e ostracismo social para desenterrar corpos recém-sepultados em troca de dinheiro. Felizmente, o roubo de corpos é quase inaudito nos tempos recentes. Ou será que é? Em abril de 2025, a polícia prendeu um coveiro na Sicília, Itália, por remover ilegalmente corpos para liberar espaço para novos em um cemitério superlotado. Essa prática poderia ser comum em funerárias modernas. É sabido que cemitérios em áreas densamente povoadas estão ficando sem espaço, reutilizando túmulos antigos para atender à demanda. Embora novos locais de sepultamento estejam sendo abertos, eles não são vistos com frequência, levando alguns a se envolverem em teorias da conspiração sobre o que realmente acontece com nossos corpos após a morte, suspeitando de agendas ocultas. Afinal, há uma escassez de doadores de órgãos. O Royal Mail Ship Titanic era um transatlântico britânico, renomado por seu luxo e design inovador. Ele afundou em 15 de abril de 1912 após colidir com um iceberg durante sua viagem inaugural de Southampton para Nova York. Cerca de 2.224 passageiros e tripulantes estavam a bordo e aproximadamente 1.500 morreram, tornando-o um dos desastres marítimos mais mortais da história em tempos de paz. Operado pela White Star Line, o Titanic possuía amenidades luxuosas como uma piscina e salas de jantar elegantes, atraindo algumas das pessoas mais ricas da época. Desde o desastre, surgiram várias teorias da conspiração sobre como o navio supostamente inafundável naufragou. Essas teorias vão desde alegações de que o Titanic foi trocado pelo seu navio irmão, o Olympic, até sugestões de que uma múmia amaldiçoada a bordo causou a tragédia. No entanto, nos últimos anos, surgiu uma teoria igualmente bizarra, sugerindo que o influente banqueiro americano John Pierpont Morgan pode ter sido responsável, ou pelo menos desempenhado um papel direto em sua queda.
Em 1911, John Pierpont Morgan compareceu ao lançamento do Titanic e reservou uma suíte pessoal no navio, completa com um deck de passeio privado e um banheiro equipado com porta-charutos especialmente projetados, e ele estava programado para estar em sua viagem inaugural para a América, mas acabou decidindo cancelar sua viagem e ficar no resort francês de Aix-les-Bains. O cancelamento repentino alimentou teorias de que ele sabia previamente o destino da embarcação. Apesar da ausência de Morgan, 3 de seus proeminentes rivais nos negócios estavam a bordo: John Jacob Astor Forve, importante incorporador imobiliário, Benjamin Guggenheim, bem-sucedido magnata da mineração, e Isidore Strauss, coproprietário da Macy's. A teoria da conspiração afirma que Morgan queria eliminar essas 3 pessoas, pois elas supostamente se opunham à criação do Federal Reserve, uma visão fortemente apoiada por Morgan. Para eliminá-los sem levantar suspeitas, ele conspirou para garantir que o Titanic afundaria. Embora seja incerto como Morgan poderia ter orquestrado a colisão mortal com o iceberg ou garantido que esses 3 homens pereceriam. No entanto, todos os 3 realmente morreram, abrindo caminho para Morgan, que foi o fundador do John Pierpont Morgan Chase, contribuir fortemente para a criação do Federal Reserve em 1913. Vale ressaltar que ele também era dono da International Mercantile Marine, a empresa matriz da White Star Line, que operava o Titanic. É difícil crer que Morgan sacrificaria mais de 1000 inocentes só para matar 3 homens ricos. Mas talvez ele estivesse. Deixe-nos saber o que você pensa sobre isso. A Lua é artificial. A teoria mais amplamente aceita sobre a formação da Lua é a hipótese do grande impacto, que sugere que um objeto do tamanho de Marte chamado Theia colidiu com a Terra primitiva e o impacto enviou detritos para o espaço, que eventualmente se fundiram para formar a Lua. Isso tudo parece plausível ou não? A Lua poderia realmente ser algo completamente diferente? A Lua como uma criação artificial é um tema comum na ficção científica. Na série Herdeiros do Império, a Lua é retratada como uma gigantesca nave espacial que chegou à Terra há cerca de 50.000 anos. Da mesma forma, na franquia Star Wars, a Estrela da Morte serve como outra representação icônica de uma lua artificial, totalmente engenheirada a partir de metal e medindo várias centenas de quilômetros de diâmetro. Então, é concebível que nossa Lua seja de fato artificial? A teoria da Lua espaçonave, ou teoria Vazin-Sherbakov, propõe que a Lua da Terra pode ser, na realidade, uma nave espacial alienígena. Essa teoria foi proposta por Michael Vazin e Alexander Shcherbakov, membros da Academia de Ciências Soviética, em um artigo publicado em julho de 1970 intitulado A Lua é a criação da inteligência alienígena. Vazin e Shcherbakov propuseram que a Lua é um corpo celestial oco criado por uma civilização extraterrestre, possuindo tecnologia muito além das capacidades humanas. Teorizaram que maquinário avançado aqueceu e derreteu os materiais rochosos da Lua, levando à formação de vastas cavidades internas. Essa rocha derretida irrompeu na superfície lunar, criando uma forte casca interna semelhante a um casco, com uma camada externa de escória rochosa metálica. Contudo, as razões da órbita lunar em torno da Terra seguem misteriosas, intrigando ainda mais sua hipótese. A teoria deles é sustentada por observações intrigantes sobre as crateras da Lua. Grandes crateras, geralmente consideradas formadas por impactos de meteoros, exibem características diferentes das expectativas convencionais. Elas costumam ser mais rasas que o esperado, com fundos planos ou até convexos. Em contraste, crateras menores geralmente exibem uma correlação direta entre profundidade e diâmetro, o que não ocorre com as crateras maiores. Vazin e Shcherbakov sugeriram que meteoros menores criam depressões em forma de copo na superfície lunar, enquanto os maiores podem penetrar uma camada rochosa de 5 milhas antes de impactar um casco teórico de alta tensão abaixo. Esta hipótese questiona as visões atuais sobre a geologia lunar e levanta dúvidas sobre a real natureza da Lua. Eles notaram que os materiais da superfície lunar incluem elementos como cromo, titânio e zircônio, que diferem daqueles na Terra. Embora essa teoria possa parecer um tanto extravagante, em 1975, Don Wilson publicou Our Mysterious Spaceship Moon, que forneceu evidências que apoiam a ideia de que a Lua pode abrigar segredos.
No ano seguinte, George A. Leonard, um ex-cientista da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, lançou seu livro Alguém Mais Está na Lua. Ele afirmou ter descoberto maquinário de grande escala em fotos da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, embora muitos tenham achado difícil identificar esses supostos artefatos. Você consegue vê-los? Há mais nessa teoria do que parece. Deixaremos você decidir. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Obrigado por buscar a verdade. Cuide-se e até a próxima.